artigo eu escrevi como resultado da primeira etapa de uma pesquisa que faço no momento sobre mulheres no campo da medicina. O campo mais geral dentro do qual a temática se insere é o campo que a Miriam acaba de referir, gênero e ciências, e eu basicamente entrei nessa área há pouco tempo, 3 anos, mais ou menos, a partir de um projeto coletivo que nós temos no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas, na área de concentração e estudo de gênero. Trata-se de um projeto sobre gênero e ciências no sul do Brasil, que é coordenado pela Miriam e do qual participam as professoras. Eu participa a Caterina, que é aqui nossa querida colega, vinda de longe. Outros bolsistas já tiveram oportunidade de trabalhar nesses temas, explorando mulheres nas engenharias, mulheres na biologia. E o que eu queria chamar a atenção inicialmente é que, primeiro, meu interesse pela medicina ele vem do fato de que eu tenho uma formação na área de Sociologia da Saúde, inclusive meu doutorado é na área de Sociologia da Saúde. Evidentemente que ao me perguntar sobre o papel das mulheres, a participação das mulheres, o acesso das mulheres às carreiras científicas, evidentemente que me ocorreu pensar como anda o contexto na área da medicina. A segunda coisa é que tem a ver com significados, vou falar aqui muito rapidamente dessa área de gênero e ciências. Eu diria assim, em termos muito gerais, que ela se divide em 2 grandes campos. Um campo que se interroga sobre esse tipo de preocupação que eu tenho, participação das mulheres nas diferentes áreas, acesso às diferentes áreas, produção científica nas diferentes áreas científicas, colaborações para o seu avanço. E a outra grande área, né, assim, de uma maneira bem simplificada, se interroga sobre o gênero no cerne da própria construção científica, das próprias construções científicas, ou seja, se interroga sobre como a ciência não só engendrou estereótipo de gênero, mas como as ciências, os diferentes campos disciplinares, a biologia com grande destaque, né, biologia do século XIX, acho que tem a medalha de honra, né, infelizmente, como os diferentes campos científicos vão se encarregando ao longo dos anos de reforçar as estereotipias de gênero. Para dar um exemplo assim bem rápido, na biologia do século XIX, um dos autores que Durkheim cita na divisão social do trabalho é o Dr. Le Bon, famoso biólogo da época, e que defendia uma tese sobre a qual Durkheim escreveu a respeito, defendeu seu argumento central sobre o trabalho para justificar a participação das mulheres na esfera privada. Ele invoca o Dr. Le Bon e diz, olha, o Dr. Le Bon fez várias pesquisas no âmbito da biologia e descobriu que as mulheres têm o cérebro menor do que os homens, logo, para os homens a esfera pública, para as mulheres a esfera privada. Estou simplificando que ele leva páginas e páginas e páginas para poder dizer. Mas isso um pouco para mostrar como o estereótipo foi gerado num campo e ele migra para o outro numa velocidade impressionante e segue sendo justificativa para legitimar desigualdades e assimetria de gênero. Então, normalmente nós não pensamos sobre mulheres no campo científico. Esse é um tema que entrou tarde no Brasil, entrou primeiro na França, Inglaterra, Estados Unidos, e depois migra para cá com os estudos da Fundação Carlos Chagas, principalmente na década de 70, na virada dos anos 60 para os anos 70. Seja porque ele está tão próximo de quem está na academia que nós não vemos, né? Há pessoas que dizem assim, não vou estudar as professoras, para que pensar em mulheres que exercem a docência, por exemplo, se as mulheres chegam agora, se inserem no mercado de trabalho como docentes sem maiores problemas. Isso é um caso, um exemplo a ser problematizado. Quer dizer, nem sempre foi assim, nem sempre foi fácil. É suficiente lembrar que só no final do século XIX é que Dom Pedro II assina
um decreto permitindo que as mulheres tenham acesso ao ensino superior, porque até então elas não podiam entrar. E é conveniente lembrar que o ensino superior no Brasil, ele antecede 3 séculos a essa decisão do imperador. Quer dizer, há uma defasagem aí de 3 séculos entre a entrada dos homens no ensino superior e a entrada das mulheres. E essa entrada vai ser extremamente fracionada, conforme outros estudos têm mostrado e conforme eu estou vendo também na medicina, nos primórdios da entrada das mulheres no campo da medicina no Brasil. Bom, então nesse artigo eu tento elaborar uma síntese das contribuições das pesquisadoras brasileiras para esse campo, né? Admitindo que elas fazem uma crítica às ciências a partir das reflexões sobre a exclusão e a inserção das mulheres nos distintos campos disciplinares. A metodologia dessa pesquisa, que é bibliográfica, essa parte é bibliográfica, se baseou num levantamento representativo, porém não exaustivo, a respeito do tema, e eu verifiquei quais teriam sido as tendências temáticas prioritárias ao longo dos 70, 80 e centrando basicamente nos 90, que é quando a produção começa de fato a se ampliar. Eu, na verdade, assim, eu consultei 74 estudos sobre o tema publicados em periódicos científicos feministas, anais de congressos e livros, entre eles algumas obras de referência organizadas sobre o tema, tomando os anos 90 como prioridade, quer dizer, recuando, mas focalizando principalmente os anos 90. Do ponto de vista teórico, o artigo se fundamenta nas críticas feministas à ciência elaboradas por historiadoras da ciência célebres no campo feminista, como Evelyn Fox Keller, Londa Schwinger, Margaret Rossiter, Sandra Hard e Dana Haraway, e nas contribuições de Kimberly Crenshaw e Avatar Bra sobre interseccionalidade. As questões centrais que norteiam as reflexões resultam de algumas inquietações teóricas que foram surgindo enquanto aprofundava as leituras na área e podem ser assim resumidas. No caso da produção nacional, quais os temas abordados com maior frequência pelo campo? Em que medida as pesquisas realizadas enfatizariam as interseções gênero, raça e etnia, bem como as interferências, entrelaçamentos e sobreposições desses eixos com outros marcadores da diferença, classes e gerações? Como explicar o tratamento dado a estas sobreposições ou a sua invisibilidade? Parto, portanto, da compreensão das interseções como aspecto fundamental para ampliar o debate sobre o tema. Nas considerações finais, levanto algumas hipóteses sobre essas questões, a respeito das quais pretendo continuar a dialogar e refletir. Então, um pouco situando a emergência dos estudos, eu recorri ao trabalho de Ildete Pereira de Mello, que é uma pioneira da área, que atuou até recentemente na Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é uma feminista convicta, ativista, acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ampla produção na área. Ela, num artigo junto com André Barbosa Oliveira, afirma que desde os anos 70, com a segunda onda feminista do século XX, esta temática ressoou no Brasil, no início com as pesquisadoras da Fundação Carlos Chagas, espalhando-se posteriormente no meio acadêmico com a consolidação de vários núcleos de estudo de gênero. Particularmente, o tema gênero e ciência ganhou relevância nos anos 90, com destaque para estudos dos grupos da Unicamp, Fiocruz, NEIM, da UFBA, e tantas outras pesquisadoras individuais que analisam a ausência das mulheres na história da ciência no Brasil. Vocês podem... eu vou dar um exemplo que não tem a ver com o Brasil diretamente, porque aquela coleção, lembram aquela coleção, não sei se vocês, as pessoas mais jovens, consultaram com regularidade, mas a minha geração consultou com a mais absoluta frequência, uma coleção que a Abril lançou chamada Os Pensadores, e reeditou algumas vezes. Não tantas quanto o mercado exigiu, mas reeditou algumas vezes. O título já diz tudo, Os Pensadores. E você olha toda a coleção, mesmo na reedição mais recente, a única mulher presente na lista é Rosa Luxemburgo. Todos os outros, então, em torno de 40 grandes pensadores ocidentais, que vão desde Platão, Aristóteles, os gregos clássicos até a Escola de Frankfurt, passando por
Jean-Paul Sartre, etc, etc. Sequer Simone mereceu, né, uma atenção da Abril para ser incluída como pensadora. No caso da ciência no Brasil, é suficiente tomar como exercício qualquer livro de história contemporânea que vocês têm em casa, na prateleira, ou que possam baixar da internet, e vocês vão ver que dificilmente aparecem nomes de mulheres, né, independente da área, né? Então, essa coisa que o Det fala logo de início, sobre a invisibilidade das mulheres, é algo que a gente ressalta no trabalho. Entre o final dos 70 e durante a década de 80, outras análises sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, porque aí o forte nessa década é pensar a participação das mulheres no mercado de trabalho, né? E no caso mulheres, ou seja, mulheres de um perfil específico, mulheres de classe média, e média alta, média baixa, dos centros urbanos, que passaram a ingressar no mercado de trabalho, ou obter educação formal e entrar no mercado de trabalho. Não estamos falando da inserção das mulheres em geral no mercado de trabalho, que começa lá atrás com as quituteiras, as vendedoras, as lavadeiras que lavavam e entregar roupa na casa dos patrões, etc. Tá? A emergência do campo gênero e ciências propriamente dito seria marcada no final dos anos 90 pela iniciativa pioneira da revista Cadernos Pagu. Pagu saiu na frente no Brasil com essa discussão, com um belo número temático intitulado Gênero, Tecnologia e Ciência, publicado em 1998. A Elizabeth Bortolaia Silva foi convidada para escrever o editorial, organizar o número e escrever o editorial. Na primeira página do editorial, ela afirma que trata-se da primeira publicação em língua portuguesa que contempla a conexão entre gênero e ciências. Quer dizer, nós estávamos aí em 98. Né? Se compararmos com as datas dos livros daquelas autoras que eu citei no início, Evelyn Fox Keller, Sandra Hard, Dana Harry, né? Nós entramos na discussão com bastante atraso. Nesse número, Elizabeth Silva, ela reúne artigos de várias pesquisadoras que já estavam, na época, bastante preocupadas com esse tema, entre elas Léa Velho, Helena Neon, Maria Margarete Lopes, que se destacaria depois como o principal nome dessa linha aberta pelos Cadernos Pagu, dessa linha de reflexão, Lúcia Tosi. E no ano 2000, o Cadernos Pagu, o impacto desse número foi tamanho que 2 anos depois o Pagu lança um número completo, o número 15, que se chama Gênero, Ciências e História. Aí Maria Margarete Lopes tem um papel fundamental, Maria Tereza Citera, Elizabeth Rago. 6 anos depois, em 2006, o Pagu lança o dossiê Gênero na Ciência, dessa vez organizado pela Maria Margarete Lopes, que tem artigo de Carla Cabral, da própria UDET, por exemplo. Então, com isso aí se demarca uma linha bem clara de que, bom, enfim, há pessoas interessadas no tema, mesmo ninguém está inventando, né, que estão as pesquisas, estão publicadas, o que essas pessoas estão fazendo, quais são os temas que estão chamando a atenção delas e o que elas estão entendendo por esse campo, né? Para vocês terem uma ideia da importância do tema, e o Det Pereira de Mello e o André, de novo, né, o trabalho deles, analisam a produção científica das mulheres a partir dos dados disponíveis na base de dados da Cielo, Scientific Electronic Library Online, e no diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. Os dados obtidos na Cielo foram levantados entre outubro de 2005 e janeiro de 2006, num total de 147 periódicos. Os autores concluem que há uma alta concentração de artigos da área da saúde, porque esta hospeda um número maior de periódicos, e identificam também um aumento do número de mulheres nos grupos de pesquisa, chegando a 50% na área das ciências da saúde e das ciências biológicas. Esse é um dado positivo, né? O complicador é que eles constatam que a participação das mulheres nessa área da saúde, grande área, ainda permanece marcada pelo estereótipo dos cuidados. As mulheres escolhem as áreas vinculadas à educação, saúde e assistência social, né? Isso em termos mais gerais. Os homens, seguindo no rastro do papel definido socialmente para o sexo masculino, buscam a aventura do descobrimento dos campos científicos como engenharia, ciências exatas e da terra e as agrárias.
Eles também são aprisionados no seu papel, mas numa concentração inferior à encontrada para as mulheres. Estas são em torno de 44% das pesquisadoras apenas nas áreas das ciências humanas e da saúde, e, por sua vez, eles em engenharia e da terra são aproximadamente 35% do total de pesquisadores. O que chama também a atenção da Ildete e do André é que dificilmente as mulheres, embora a proporção numérica tenha aumentado, dificilmente elas são líderes de grupo de pesquisa e muito dificilmente atingem os postos mais altos da hierarquia acadêmica. Isso aponta claramente para aquilo que a Margaret Rossiter, uma das autoras citadas no começo, chama de segregação territorial e de segregação hierárquica dentro do campo científico. Bom, então, só nos cadernos Pagu, né, nesse levantamento, eu encontrei 24 artigos publicados entre 98 e 2009, sendo 18 elaborados por pesquisadoras brasileiras vinculadas a diferentes instituições sobre a situação no país, 3 sobre a situação em outros países, 2 de autores estrangeiros sobre cientistas estrangeiros que viajaram pelo Brasil e 1 de pesquisador estrangeiro sobre cientistas estrangeiras, além de 2 traduções. Em 2005, as discussões do campo se enriqueceriam mais ainda com a criação de 2 publicações. Então, vejam lá, a Pagu começou nos anos 90, final dos anos 90. Quando nós chegamos nos anos 2000, a Universidade Federal do Paraná já tinha criado o Centro de Tecnologia, o CETEC, né, que depois se transformou em Instituto Federal de Tecnologia, e o CETEC cria 2 revistas. Primeiro, os cadernos de Gênero e Tecnologia, e depois a revista Tecnologia e Sociedade. Ambas passam a publicar regularmente sobre o tema, discutindo a participação das mulheres no campo das ciências tecnológicas. Aí já começa a se criar uma tradição de pesquisa. Se antes a gente podia falar em emergência do campo, no final dos 90, na primeira década do milênio já podemos falar do início da sua consolidação. Porque não só a Federal do Paraná cria 2 revistas, como passa a ser mais comum encontrarmos artigos sobre os temas, esse tipo de tema, em outras publicações, inclusive aqui na revista Estudos Feministas, que nós editamos. Bom, eu encontrei nesse período, não posso entrar em detalhes agora, vai ser impossível, 12 artigos publicados nos cadernos e 6 na revista, representando principalmente a produção científica das pesquisadoras que atuam em instituições localizadas no sul do Brasil. Mas inúmeros outros foram publicados em outras fontes e também nós entramos, tem um subitem do artigo que eu chamo os livros entram em cena, que é o seguinte: também nessa primeira década do milênio, entre 2000 e 2010, muitos livros foram editados discutindo o tema. Por exemplo, as coletâneas de Annalise Costa e Cecília Sardenberg, as coletâneas da Santos, da Cargano, da Federal do Paraná, trabalhos com uma metodologia refinadíssima, riquíssima, sobre trajetória de pioneiras nas áreas científicas no Brasil, escritos por Fanny Tabaque, por exemplo, escritos por Marisa Correia, sobre as antropólogas, Elizabeth Rago, sobre Francisca Prager-Frois, uma médica pioneira baiana que é famosa por ter desencadeado as campanhas contra as doenças, contra as epidemias de ordem sexual, escrevendo em jornais, inclusive, apresentando trabalhos em eventos. Temos os trabalhos da Maria Rosa Lombardi, da Marlene Tamanini, da Fabiola Roden, que criticam os estereótipos científicos e que se dedicam, de fato, a pensar, elaborar essa crítica a partir de perspectivas feministas. O papel de agências como o CNPq, principalmente, e a Secretaria de Políticas para as Mulheres, tem sido fundamental também para recolocar certos focos que não apareciam no final dos 90, com os primeiros artigos do Pagu,
nem na primeira década do milênio. Nós temos visto uma preocupação maior, por exemplo, com a questão racial, com enfim, as especificidades da entrada no campo científico, tanto nas carreiras quanto na produção científica das etnias não hegemônicas, digamos assim. Vejo que a pergunta inicial era quais seriam as temáticas que prevaleceram, né? Então, a primeira, eu ponho a 18.1. A primeira delas abrange as análises sobre a participação das mulheres na academia, acesso ao ensino superior, as carreiras científicas, a produção científica e as associações. Aí eu relaciono uma série de estudos, a série de estudos que foram encontrados e que estão na bibliografia, e não por acaso a bibliografia do artigo tem 10 páginas, porque é muito material e eu não cheguei nem na metade daquilo que eu queria. Há críticas, a segunda tendência temática, eu situo como críticas à ciência, reflexões sobre o gênero nas ciências, análise sobre os impactos da ciência e das tecnologias sobre o trabalho e a saúde das mulheres. E a terceira, ela fala sobre história e trajetória de cientistas e viajantes, que é uma tendência, embora numericamente menos expressiva, talvez a mais fascinante, porque o trabalho de reconstituição são pesquisas que exigem anos. Eu posso acessar as bases de dados do CNPq agora na internet e baixar uma série de dados que me interessam. Eu posso ir ali na Coperv e dizer, eu quero saber sobre o perfil das pessoas que concluem uma determinada área ou que ingressam, e o coordenador da Coperv vai dizer, Luzinete, olha, espera 48 horas, espera 72, e como é que você quer que sistematize os dados? Né? Então, obter os dados sobre o presente é difícil, mas não é tanto, dependendo do grau de organização de cada instituição que você visita. Mas você conseguir dados sobre pioneiras que atuaram no século XIX, rastrear cartas, correspondências, depoimentos, buscar jornais, periódicos, onde as pistas da participação dessas pessoas tenham ficado registradas, é um trabalho monumental. Mônica Chikun é uma outra que eu esqueci de citar, que atua justamente nessa área, o alvo preferido das pesquisas dela na área da medicina tem sido a Carlota Pereira de Queiroz. Não obstante os avanços, a revisão da literatura realizada até o momento sinaliza que, no âmbito das interseções, 4 aspectos merecem ser destacados. Primeiro, que a primeira tendência, participação, acesso e tal, se destaca claramente. Né? Ou seja, as pesquisadoras brasileiras têm se dedicado mais a pensar sobre dentro do âmbito dessa tendência. Segundo, no geral, no que se refere eu tenho várias hipóteses que eu coloco no artigo e no debate posso me referir a elas. No geral, no que se refere às assimetrias, os estudos têm enfatizado mais claramente as de gênero, entre homens e mulheres. E tem se despreocupado mais da questão geracional, da questão socioeconômica e das questões étnicas. As pesquisas empíricas, uma terceira conclusão, têm contemplado com certa frequência as interseções entre gênero e gerações, através da análise de dados agregados por faixa etária. Por exemplo, as pesquisas de Cristina Rocha, de Marília Carvalho, de Udete Mello e Cassimiro, de Udete Mello, na parceria com Helena Lastres, e de Santos, entre outras. Em algumas pesquisas empíricas, uma outra conclusão, são referidas informações sobre a condição socioeconômica das mulheres analisadas. É o caso de Maria Rosa Lombardi, por exemplo. Referências a essa condição também são encontradas naquelas que recuperam as trajetórias das cientistas pioneiras. Por exemplo, Maria Margarete Lopes, no artigo de 2006, e Elizabeth Rago, em 2000 e 2007. Não encontrei, entre os estudos abordados, análises que coloquem as questões étnicas no centro do debate, embora, por exemplo, Cristina Rocha e Marília Carvalho tenham contemplado o quesito cor, entre outros relevantes. Então, por isso que eu intitulei o artigo Temáticas Prioritárias no Campo de Gênero e Ciência no Brasil, Raça e Etnia, uma lacuna, e coloquei uma interrogação, porque eu não me senti em condições de dizer isso ou aquilo, né? Eu fui rastreando e ao rastrear,
descobri que, de fato, né, as questões étnicas não estavam no centro do debate. Por último, finalizando, para prejudicar, eu falei da minha vinculação com sociologia da saúde, falei porque eu escolhi a medicina muito rapidamente para pensar a questão da entrada das mulheres, até porque eu acho que a segregação territorial, cadê a Olga? Olga está aqui, ó. A segregação territorial prevalece muito no âmbito da medicina. É muito difícil é muito difícil que eu escute assim, eu fui na minha cardiologista. As pessoas falam, eu fui no meu cardiologista. Mas as mulheres dizem, eu fui na minha ginecologista. Eu levei meu filho na pediatra. Né? Então, essas coisas deixam muito... como dizia a Carmen, né, em Suzana, no período anterior, na exposição, esse O ou esse A dizem muita coisa. Né? E as médicas, as profissionais que tiveram acesso à carreira médica no Brasil, claramente, numericamente, proporcionalmente, estatisticamente, quer dizer, saindo do discurso genérico e do eu acho que é isso, do achismo, eu acho que é aquilo, estatisticamente está comprovado que elas ainda escolhem em maior proporção ginecologia, obstetrícia, pediatria e, por último, gerontologia, né? Como áreas de interesse, áreas preferenciais. Eventualmente, alguém vai para neurologia, eventualmente, algumas tentam cardiologia, e é claro que esse espectro, assim, esse perfil vem se diversificando ao longo dos anos. Mas a medicina de emergência, por exemplo, ela é feita por homens. Né? O Olga está aqui, que não deixa mentir. Quem vai à guerra, quem está presente nas guerras para socorrer os feridos em estado absolutamente de destruição, ainda são os homens. Tá? Eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem para as mulheres, mas, enfim, são constatações. Né? As pessoas que trabalham na cirurgia de amputação, por exemplo, em geral, são homens. Né? Quer dizer, no socorro, nas situações de maior perigo, são homens. Agora mesmo vocês veem os helicópteros e os aviões de 24 países percorrendo o oceano, procurando os destroços do avião e procurando vítimas, evidentemente. Em todos os helicópteros são homens que estão lá dentro. Né? Então, acho que existem assim, segregações que são claras. Isso de um lado, quer dizer, minha trajetória como socióloga da saúde, que já transitei por saúde mental e outras coisas, saúde reprodutiva e tudo, me conduziu a pensar a participação das mulheres na medicina. O outro fator que condicionou meu olhar, tem condicionado, é que durante anos, eu cheguei na UFSC há quase 30 anos, vim da Federal da Bahia e fiz concurso lá, fiz mestrado lá, graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia, vim para cá trabalhar como professora na UFSC, que ao longo de todos esses anos, na graduação, no ensino de graduação, eu tive apenas 3 alunos negros. E isso me chamou muita atenção, porque eu sou afrodescendente, eu tive apenas 3 alunos negros. Então, claro que, ao me colocar a questão da participação das mulheres nas carreiras científicas, como um tema de alto interesse, de muita motivação, eu não podia deixar de lado qual era o meu lugar, qual era a minha posição. Né? Uma posição de exceção, assim como fui, ao longo de 28 anos, a única professora afrodescendente dentro do Departamento de Sociologia dessa instituição. A tal ponto a situação chega que houve momentos que eu nem era vista como afrodescendente, nem me sentia afrodescendente. É como se houvesse ali uma zona apagada, alguma coisa que foi borrada. E esses contatos frequentes que eu tenho com a Federal da Bahia, principalmente nos últimos anos, graças a um convênio também da pós-graduação interdisciplinar, como que me acorda. Peraí, Luzinete, né? Da onde que você vem, né? O que prevalece nas tuas? Então, é claro que eu termino o artigo comentando que a vontade de escrever sobre o tema, de pesquisar sobre o tema, nasceu também de uma consulta que eu fiz na internet a um livro da Winifred Warren, que é uma
uma escritora negra norte-americana, e ela levantou a bibliografia de 100 cientistas, mulheres negras, que contribuíram muito para o avanço da ciência nos Estados Unidos. E ela recupera as histórias dessas mulheres. Uma parte do livro está na internet, infelizmente ele não achei, não encontrei uma versão integral, mas ando procurando. E eu fiquei me perguntando, puxa, e se eu resolvesse fazer uma pesquisa semelhante? Será que eu me encontraria, essa pergunta que eu faço no final do artigo, será que eu me encontraria com páginas em branco, né? Pensando em termos de Brasil, me encontraria com páginas em branco, ou haveria uma ou outra exceção? E daí é que eu defendo que se a luta é por igualdade, se a luta é por justiça, se a luta é por equidade, se a luta é por equilíbrio, então deve haver também um equilíbrio entre as cientistas.